Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Muito obrigado pela sua companhia. Estamos juntos mais uma vez para compartilhar dos preciosos conhecimentos trazidos pelo programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E depois você assiste a uma palestra que colocará ao seu dispor uma grande quantidade de dicas sábias. E você poderá usá-las como ferramentas no seu cotidiano. Todo pensamento emitido por um ser humano, todos nossos pensamentos, na verdade, são orações. Seja você também o mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado! Quando você corrige a direção dos seus pensamentos, quando opta por encher a mente de paz ao invés de revolta e quando passa a acreditar na sua potencialidade como filho de Deus, tudo ao redor se modifica para melhor. Na palestra de agora, aprenda a alcançar este estado de compreensão e então alcance maior liberdade na vida. Vamos ver? Muito obrigado. O assunto de hoje aqui no programa da Seitonoi é sobre a oração. O mérito da oração. Tem pessoas que oram, parecem que não recebem aquilo que desejam do fundo do coração. Tem pessoas que parecem que não oram nada e recebem um monte de coisas boas. Então, para você que está em casa hoje assistindo o programa da Seitonoi, então aguenta aí que hoje o assunto é sobre oração. E para falar sobre esse assunto, o professor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Enio, a todos vocês que estão assistindo o programa. Muito obrigado. Oração, Marcos. O que é oração? O objetivo da oração, a oração verdadeira? No começo, Enio, até do programa, você chegou a falar, tem gente que está orando e parece que dá certo, tem gente que não ora e dá tudo certo, mas que história é essa, Primeiro que dentro da Seitonoi nós consideramos oração qualquer pensamento que a gente faz, principalmente quando ele é muito frequente, você pensa várias vezes numa determinada coisa, então isso para nós também é uma oração. Oração é a palavra falada, a palavra pensada, tudo é uma oração. É diferente daquele conceito que a gente tem de oração, que é aquele momento em que eu me resguardo, fico quietinho e dirijo o meu pensamento a Deus. Óbvio que isso é oração, Mas todo pensamento emitido por um ser humano, todos nossos pensamentos, na verdade, são orações. E eu vou até ler um trecho aqui interessante do livro, na página 21 do livro A Verdade da Vida, está escrito o seguinte, A oração tem a função de fortalecer a fé. Porque muitas pessoas perguntam, mas o que é a oração? Então, aqui, a oração tem a função de fortalecer a fé. Então, podemos constatar pela oração cristã, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, o que acontece? Quando a gente pensa para o que nós estamos orando, na verdade, não é para modificar uma determinada situação que já existe, e sim é para nós intensificarmos a nossa própria fé, acreditarmos que aquilo que a gente já pediu já nos foi dado, Então é uma espécie assim, vamos supor que você está perdido na floresta, está caminhando lá na floresta, está com muita sede, por exemplo, Naquele momento que você para e deseja lá água, se você parar e ficar em silêncio, você vai poder justamente ouvir lá o barulho da água, de onde vem, etc. Então, aquele momento não é para você fazer nascer água lá da terra ou brotar água da terra. É um momento porque você já sabe que naquela floresta deve haver água mesmo. Onde é que ela está? É aquele momento de silêncio que você ouve
aquele barulho, o murmúrio da água e vai em direção àquilo que já existe. Então nós oramos nesse sentido de intensificar a fé. Então, só voltando à oração, então quando a gente ora, de repente as pessoas assim, nossa, a minha vida, esse meu mundo está uma desgraça, uma maneira de expressão também, né? Então você estava nos explicando aí que a gente não ora para que modifique o mundo perfeito criado por Deus, apenas para contemplar esse mundo, né? E aí que muitas das pessoas, talvez ao fazer oração, querem mudar o mundo criado por Deus, né? Ou ela entende que, por exemplo, a gente vai orar quando você tem um determinado problema. Então lá, eu estou com um problema de saúde, eu tenho um problema com meu filho, com a minha filha, enfim. Então eu vou orar para modificar aquela situação. É a mesma coisa que você entrar agora num quarto escuro, ou você apagar as luzes da sua casa agora e querer ver luz, não é, com a luz apagada. Então, se você acender a luz, obviamente que acendendo a luz, você vai ver todos os móveis que estão aí na sua sala, né? Não é verdade? Esses móveis já existem, eles já estão na sua sala. Não é porque você não está enxergando eles que eles deixam de existir, ele já está aí. Quando você acende a luz, você consegue enxergar aquela situação. Então, nós oramos não é para modificar o filho, modificar o corpo, modificar a situação financeira. Nós oramos simplesmente para agradecer, acreditando que tudo que eu pedi já me foi dado. Então, se já me foi dado, só basta então agradecer e eu entender isso. Por isso que fé, o professor Massaro Taniguchi dá uma explicação muito interessante, né? A fé não é um esforço em direção a alguma coisa. É assim, eu estou me esforçando, eu tenho fé. Não, a fé é muito mais aceitação. Eu gostei muito quando eu li isso do professor Massaro Taniguchi. Olha, fé é aceitar. Tem mais fé aquele que aceita com mais facilidade e não aquele que simplesmente se esforça demais. Talvez, então, o ideal é você orar, não para modificar, mas para aceitar o fato de que você já é filho de Deus, já tem saúde, já é perfeito, já é rico, já é próspero. Ore, então, para aceitar esse fato. Maravilha. Edilson, quando se fala em orações dentro da Seitonê também, os adeptos da Seitonê, a sua grande maioria, praticam a meditação Shinsokan, que também a gente conhece como uma oração também. E o que é essa meditação Shinsokan, que fala também no livro A Verdade da Vida, volume 6? É maravilhoso, professor, praticar a meditação, né? Primeiro assim, por que na Seichonoye fazemos meditação? Né? Recomendamos, né, a prática da meditação, e justamente porque os grandes líderes espirituais despertaram através de meditação. Cristo despertou através de meditação. Então, antes ele era o Jesus, né? Então ele tornou-se o Cristo depois que ele passou 40 dias e 40 noites, né, meditando, né, nas montanhas. Então, Buda despertou através de meditação. O próprio professor Masaharu Taniguchi também despertou através de meditação. Depois dele meditar profundamente, então veio a revelação. O homem é filho de Deus. Então, nós também, no nosso dia a dia, nós devemos despertar diariamente para essa grande verdade. Então, essa meditação, a Shinsokan, que é a palavra, né, em japonês, talvez você que está assistindo aí, soa como meio estranho, né, a palavra, né, em japonês, né, dizer Shinsokan, mas o que significa essa palavra? Significa contemplar Deus, né? Então, Shin, que é Deus, né? So, pensar, Kan, contemplar Deus dentro de você. Então, essa é a oração carro-chefe na Seichonoye. Então, o professor Masaharu Taniguchi diz que aquele que não pratica meditação Shinsokan não pode ser considerado membro da Seichonoye ou adepto da Seichonoye, porque essa é a oração carro-chefe. E na medida, sabe, que nós começamos a praticar, nós vamos trazer à tona como se eu mergulhasse, né, no fundo, né, de um oceano e trouxesse à superfície um baú com um tesouro imenso ali dentro. Então, qual que é também a vantagem de se praticar meditação? Eu passarei a ser orientado por essa sabedoria, eu vou me tornar uma pessoa mais serena, as minhas atitudes, né, vai ser diferente. Então, e tem um barato aí também na prática da meditação Shinsokan, que é a técnica da respiração, professor. Que realmente essa é fundamental. Porque essa técnica da respiração, tem um momento, né, que nós fazemos, né, quando nós, aqui mesmo no livro o professor explica que quando nós estamos fazendo a meditação Shinsokan, nós estamos afirmando, sim, sou filho de Deus. E quando eu estou respirando, a infinita força vivificante de Deus flui para meu interior, então eu inspiro o ar, levo o ar para o baixo ventre, seguro o ar por alguns instantes, porque quando nós ficamos com raiva, professor,
essa energia acumula aqui. E é por isso que manifesta câncer de estômago, gastrite nervosa, os alimentos eles não processam, sabe, regularmente. Então, na medida que eu vou praticando, eu trabalho o diafragma e aí se torna uma pessoa mais serena. Tamanha a importância dessa meditação. Se alguém está em casa agora, fala, caramba, eu quero até praticar, mas onde que eu consigo aprender a praticar, por exemplo? Tem livros que explicam, tem atividades que a City pode faz para as pessoas participarem e aprenderem? Tem, professor. Tem o livreto Shinsokan, sabe, que é um livreto, a palavra já está dizendo, livreto, um livro pequeno, né? De bolso, tá? Onde a pessoa, não importa, né? Porque existe um momento, sabe, em que nós ficamos na posição, né? Então, para fazer a meditação, eu preciso ficar na posição, que é importante. O professor o professor Masato Taniguchi nos ensina sobre a importância da posição. E nesse livreto, né, tem todo... Explica passo a passo. Legal. A posição, explica o momento da recitação, explica o momento da contemplação. Marcos, você falava agora sobre fé, né? Sobre fé. E tem também no livro sobre ter fé não é implorar, que você já falou um pouquinho sobre isso, né? E sim, você estava nos dizendo que é mais aceitar, né? Quando fala assim, não implorar, porque logo vem na nossa cabeça assim, por exemplo, né? Se eu fizer isso, eu faço isso como uma retribuição, por exemplo, ou então... alguma coisa em troca, eu preciso avisar a Deus que eu estou passando por esse problema. Alguma coisa assim, na hora de fazer oração, então vem lá não é a receita, a lista, né, de coisas que eu estou passando de mal ou das coisas boas que eu quero, né? E fica implorando de uma certa forma, né? Fica. Interessante, a resposta para isso, Enio, está aqui, ó, página 24. Deus é onisciente. Todo mundo que conhece Deus ou que saiba, que professa Deus, que conhece, que se relaciona com Deus, que professa uma religião, tem esse conceito. Deus é onisciente. O que é onisciente? Ou seja, sabe de todas as coisas. Qualquer um que está nos ouvindo, que acredita em Deus, vai dizer sim, é verdade. Deus sabe de todas as coisas. Muito bem, está aqui, ó. É tolice pretender, então, através da oração, colocar Deus a par daquilo que se deseja. Se Deus sabe de tudo, para que eu vou informar Ele daquilo que eu desejo? Pois Ele é onisciente e nada desconhece. Quem assim procede será taxado de descrente. É um contrassenso, quer dizer, é você pensar, bom, eu vou orar para Deus porque eu estou passando por tal problema, quem sabe Deus me atende ao me ouvir. Então, o professor Masato Taniguchi, no outro parágrafo, diz, portanto, orar não é ficar constantemente advertindo Deus para que não se esqueça de você. É para se lembrar de Deus. É outro conceito. Não é para você fazer Deus lembrar de você. É para você lembrar de Deus. Você que está esquecendo. Né? E orando ou não, praticando ou não a própria meditação Shinsokan, o homem continua sendo filho de Deus. O professor Masato Taniguchi é fabuloso, né? Quer dizer, ele tira aquela ideia de que só se eu orar, Deus lembra de mim, né? Se eu não estiver praticando. Aí você vai dizer, bom, então, que beleza, né? Não preciso fazer mais nada. Se você tiver uma fé, 100% do teu tempo, o dia inteiro, minuto por minuto, você pensar em Deus, pensar no bem, pensar positivamente, viver sorrindo alegremente, você não precisa orar. Esse viver já é uma oração, né? Exatamente. O caminho dele já se tornou a verdadeira oração. Exato. 24 horas por dia você está sorrindo, alegre, se vê um problema na sua vida você diz muito obrigado, com certeza se vê o problema vem a solução junto, você já está orando. Então, na verdade, a prática da oração constante é muito mais no sentido de nós concentrarmos a nossa mente, nós voltarmos a nossa mente para Deus, acreditarmos nele e, obviamente, com a mente serena, com a mente tranquila, aparecem as ideias necessárias para a gente corrigir o destino, melhorar, curar, enfim, vão aparecer as situações. Se você precisar de um médico que seja, porque a Seichonen não é contra a medicina, lógico, então de repente você precisa das portas se abrirem em um determinado hospital, alguma coisa assim, abrem-se essas portas, se você... porque Deus abriu? Não, porque sua mente serena colocou você em contato com as coisas certas. Essa questão da mente serena é importante, veja que interessante, né? Quem tem fé acredita que aquilo que está pedindo já está na mão, né? Isso é a fé que nós falávamos. E eu tenho uma conhecida lá na cidade de Arujá também, que ela desejava fazer uma pós-graduação na Alemanha
E o que ela fez? Ela começou a se preparar como se o objetivo já tivesse sido concretizado. Quer dizer, não foi assim orando, dizendo, é o dia que que ia acontecer. Então, ela se preparou estudando alemão, ela preparou currículo, entrou em contato com a universidade lá na Alemanha para saber, né, quais são os requisitos para eu estudar aí. A faculdade mandou a lista, ela começou a cumprir aqueles requisitos, só que ela não tinha dinheiro para viajar. Então, se ela pensasse assim, olha, como eu não tenho dinheiro, né, então eu nem vou me preparar. Tem muita gente que pensa assim. O que aconteceu? Que interessante. Ela lendo um jornal, uma instituição brasileira que financia a bolsa de estudo para quem deseja fazer a pós-graduação no estrangeiro, fora do Brasil. E a instituição disse inclusive o seguinte, olha, só que como o nosso prazo está muito apertado, aqui os candidatos deveriam já ter documentações, terem contatos com a universidade, etc. O que aconteceu? Ela já tinha tudo. Ela já tinha tudo. Então, quando ela chegou lá para se apresentar, o rapaz que atendeu ela estava me contando, ficou até espantado. Disse, nossa, mas você já tem tudo? Né? Ou seja, só falta o dinheiro. Ou seja, o dinheiro deixou de faltar. Por quê? Porque essa instituição financiou para ela ir para lá. Então, quem tem fé, age de acordo com essa fé. Tá certo. Uma maravilha também, professor, sabe? Eu vivi também uma situação em que, quando eu entrei na Seitonoye, eu orava da forma errada, né? Porque o que o professor Marcos disse, que realmente orar é você afirmar aquilo que você já é na imagem verdadeira. E eu tinha um grande obstáculo, que era o fato da minha mãe beber. Ela era alcoólatra. Então, a oração que eu fazia era afirmando, sabe, que ela era alcoólatra. Então, dizia, todas as vezes, sabe, que encontrava ela, seja na cama, bêbada, ou lá no sofá, na cama, eu dizia para ela, né, mãe, a senhora está bebendo demais, a senhora está bêbada, a senhora é bêbada. E quando fazia a oração, pedia para Deus, Deus, cure a minha mãe, que é uma bêbada. Então, isso, eu não ajudava ela. Aí, mas até que um dia, né, quando eu encontrei ela na cozinha caída, e que eu chamei um amigo e mostrei para ele, né, um amigo também da Seitonoye, e mostrei para ele, né, se era aquela mãe que a Seitonoye dizia que eu tinha que reverenciar, amar e agradecer. E ele disse que não, porque aquela ali era mãe falsa, porque a mãe da imagem verdadeira, esta jamais bebeu. Então eu passei realmente a contemplar e afirmar a mãe da imagem verdadeira. Passei realmente a mentalizar, e naquele momento eu fui e disse para ela um fator também que é imprescindível, que o professor Marcos disse, né, que orar realmente é falar, né, é pensar, né, tudo isso está ligado à nossa oração. Então, no momento que eu disse para ela que amava, aí a partir desse dia, ela nunca mais bebeu. Parabéns. Maravilhoso. Então, olha aí, para você que está... Bom, íamos encerrar? Tem alguma mensagem? Não, eu ia te passar. Só depois, então, recomendar para você que adquiriu o livro, dá uma lida na página 25 desse livro, A Verdade da Vida, volume 6, tá? É justamente que o professor Masaru Taniguchi vai reforçar, vai colocar essa ideia que o Edilson explicou para a gente, né? Tem mais exemplos aqui, enfim, dava para a gente ficar aqui até mais 2 horas de programa aí. Mas fica aqui o recado para você ler, página 25 desse livro maravilhoso. Maravilha. Então, muito obrigado aí a todos vocês. Obrigado aí, professor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, pelas orientações. Obrigado. Pelas orientações também dadas aí pelo professor Edilson. Nosso muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe e que sejam cada vez mais felizes, porque nasceram só com esse objetivo de ser feliz, proporcionando a felicidade a todas as pessoas. Muito obrigado a todos. Deixando um abraço bem apertado, fica por aqui o programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua companhia, viu? Agora vamos entrar em sintonia com Deus através do nosso momento de oração. Tchau, tchau. Oração para entrar no mundo da imagem verdadeira. O meu verdadeiro ser é espírito e chama-se imagem verdadeira. A minha imagem verdadeira é filha de Deus. Deus é espírito, portanto eu também sou um ser espiritual. À medida que vou me despertando espiritualmente, compreendo cada vez mais claramente que não sou um corpo material, e sim um ser espiritual. A minha mente, que no passado via todas as coisas como existências materiais, era produto da ilusão. Compreendi que todos os seres animados e inanimados são manifestações da vida de Deus. Assim como Sakyamuni despertou para a verdade,
de que montes, rios, ervas, árvores, terras, tudo é manifestação de Buda. Em outras palavras, compreendi que a matéria não existe, pois se tudo é manifestação de Deus, que é Espírito, nada existe que seja feito de matéria. A matéria visível aos olhos carnais aparenta existir, mas não existe. Mas isso não quer dizer que se possa menosprezar ou desperdiçar a matéria. Quando se diz que a matéria não existe, quer-se dizer que as coisas aparentemente materiais devem ser usadas com amor e desvelo, porque são manifestações da vida de Deus. Todas as coisas são perfeitas e não existe uma coisa sequer que seja imperfeita. As doenças, o envelhecimento, a pobreza, os conflitos e as guerras, que são imperfeições, não existem no mundo da imagem verdadeira. Tais estados de imperfeição parecem existir devido ao erro de percepção dos órgãos dos sentidos. Quando se fecham os olhos para as informações errôneas dos sentidos e se visualiza a imagem verdadeira, compreende-se que todas as coisas deste mundo são perfeitas e magníficas, pois são criações de Deus. A prática espiritual para contemplar esse mundo magnífico da imagem verdadeira é a meditação Shinsokan. Unicamente o mundo magnífico da imagem verdadeira existe verdadeiramente, e dentro dele estão todas as coisas boas. Nele há saúde perfeita, sabedoria infinita, amor infinito, provisão infinita, alegria infinita, harmonia infinita. Entretanto, a compreensão de que nele existem todas as coisas boas ainda não chega a ser a conscientização verdadeira da imagem verdadeira. É preciso manifestar aqui tudo o que há nele. Na verdade, a imagem verdadeira está aqui, agora, dentro da minha vida. Deus, o reino de Deus, a saúde perfeita, a sabedoria infinita, o amor infinito, a provisão infinita, a alegria infinita e a harmonia infinita estão aqui, agora, dentro de mim. Eu mesmo sou Deus, sou o reino de Deus, sou a saúde perfeita, sou a sabedoria infinita, sou o amor infinito, sou a provisão infinita, sou a alegria infinita, sou a harmonia infinita. Compreendi agora esta verdade e estou repleto de sentimento de gratidão. Muito obrigado.